Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, às vezes a gente se pergunta, como é que dá para enxergar alguma luz quando tudo em volta parece ser só escuridão? Pois é, hoje a gente vai construir juntos uma espécie de bússola para nos ajudar a entender exatamente isso. E para começar, eu quero lançar umas perguntas bem diretas que vão guiar toda a nossa conversa. Primeira de todas, pensa comigo. Se uma escuridão total, uma treva densa mesmo, cobriu o Egito por 3 longos dias, como é que o povo de Israel continuou na luz? O que é que isso pode revelar pra gente sobre percepção, sobre como a gente enxerga a realidade? Agora, uma outra pergunta que pode parecer meio aleatória. O que Cronos, Kairos e Aion, esses nomes gregos para o tempo, tem a ver com corpo, alma e espírito? Parece que não tem conexão nenhuma, né? Mas olha, a gente vai ver que essa é uma chave fundamental para entender o todo. E para fechar essa primeira rodada, será que aquele pêndulo que existe dentro de nós, sabe, entre a carne e o espírito, será que ele pode explicar por que alguns corações simplesmente desabam de medo, enquanto outros conseguem ficar em paz, mesmo no meio do caos? Como é que isso funciona na vida real? Então, a nossa promessa para hoje é essa. A gente vai, passo a passo, construir uma bússola. O objetivo aqui não é sair com todas as respostas prontas, não. É ter em mãos uma ferramenta, algo confiável para a gente navegar não só por textos difíceis da Bíblia, mas pela própria vida, sabe? Com um pouco mais de sobriedade, mais coerência e, quem sabe, mais paz. Vamos lá, então. Nosso primeiro passo é entender a base de tudo, a arquitetura do ser humano, como a Bíblia nos apresenta. É daqui que a gente parte. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses. Isso aqui não é só um desejo bonito, sabe? Ai, que Deus te santifique. Não. Ele está, na verdade, revelando a nossa própria estrutura. Ele ora por uma santificação completa, que atinge todas as partes que formam quem nós somos. E que partes são essas? Bom, vamos lá. Primeiro o espírito. Pensa nele como a nossa antena, nossa conexão direta com Deus. Depois vem a alma, que é tipo o nosso centro de comando, onde ficam a mente, as emoções, a nossa vontade. E por fim, o corpo, que é como a gente interage com o mundo físico. São 3 dimensões, mas todas funcionando juntas. Mas aqui está o pulo do gato. A ordem importa, e muito. Quando é o espírito que está ali conectado com Deus, quem lidera, a nossa alma se aquieta. Ela interpreta as coisas com mais sobriedade. Agora, se essa ordem se inverte, aí a alma fica meio que à deriva, sabe? Pulando de ansiedade para impulso, e o nosso discernimento, a nossa clareza, vai para o espaço. Tudo bem. Entendido esse primeiro ponto, vamos para o nosso segundo pilar. E esse aqui fala de um conflito, uma tensão interna que, vamos ser sinceros, todo mundo sente. E aqui, em Romanos, Paulo não faz rodeios. Ele é muito direto. Ele coloca na mesa 2 formas de pensar, 2 inclinações que ficam o tempo todo disputando o controle da nossa mente. E o resultado de cada uma não podia ser mais diferente. E olha que interessante, a inclinação da carne não é só sobre cometer um pecado aqui ou ali. É todo um sistema de vida que gira em torno do eu. E o resultado disso? A Bíblia diz que é morte e inimizade com Deus. Por outro lado, a inclinação do espírito é uma vida que se submete a Deus. E o que isso gera? Vida e paz. Dá para imaginar isso como um pêndulo, né? A nossa mente está sempre se inclinando para um lado ou para o outro. A pergunta-chave é, o que a gente está alimentando? Se a gente alimenta a carne com medo, com ansiedade, com autoconfiança, o pêndulo vai para lá. Mas se a gente alimenta o espírito com a verdade, com oração, com confiança em Deus, ele se move na direção da vida e da paz. Certo, agora vamos para o nosso terceiro e último fundamento de hoje. Um conceito super importante que vai nos ajudar a sacar que nem todo tempo é a mesma coisa. Olha só que legal. Basicamente, a gente opera em 3 camadas de tempo. Tem o Cronos, que é o tempo do relógio, sabe? Sequencial, os dias, as horas. Ele organiza o que a gente faz. Depois tem o Kairos, que não é sobre quanto tempo, mas sobre o momento certo. É a oportunidade, que exige da gente discernimento para agir. E por fim o Aion, que é o tempo eterno, o grande horizonte que dá o porquê de tudo. É a nossa âncora. A gente precisa aprender a navegar nesses 3. Ok, então chegamos no ponto central. Como é que essas 3 peças, a nossa estrutura interna, aquela batalha do foco e esse mapa do tempo,
Como é que tudo isso junto nos ajuda a entender uma passagem tão forte como a da Praga das Trevas lá no Egito? O cenário era esse, né? Uma escuridão mas tão densa que o texto diz que dava para sentir, para apalpar. O Egito inteiro paralisado. Mas, ao mesmo tempo, ali do lado, na mesma região, o povo de Israel tinha luz em casa. O contraste aqui é total. De um lado, uma nação inteira em colapso, sendo confrontada justamente nos seus deuses, como o Deus Sol, Ra. Do outro, um povo sendo preservado de forma sobrenatural. Isso vai além de um milagre. É uma lição profunda sobre percepção e sobre quem realmente está no controle. E é aqui que a nossa bússola se prova útil. Vamos juntar as peças. Por que Israel tinha luz? Primeiro, a estrutura deles estava na ordem certa. O espírito conectado a Deus trazia paz para a alma. Segundo, o pêndulo do foco. Enquanto o Egito se inclinava para a carne, para o pânico total, Israel se firmava no espírito, na paz. E terceiro, o mapa do tempo. O Cronos, aqueles 3 dias, era horrível, mas o Aion, a promessa eterna de Deus, era a âncora que mantinha a esperança deles firme. Então, recapitulando rapidinho, o que a gente fez hoje foi construir essa bússola de 3 partes: a nossa arquitetura interna, o pêndulo do foco e o mapa do tempo. Com essa ferramenta em mãos, a gente está pronto para dar o próximo passo. E isso nos deixa com uma questão para a gente pensar. Se a nossa alma, por padrão, filtra o mundo pelo que os nossos sentidos captam, o que muda quando a fonte principal da nossa percepção passa a ser o espírito? Indo além, como é que essa virada de lente, essa mudança de perspectiva, explica por que algumas pessoas conseguem enxergar luz e propósito exatamente nas mesmas circunstâncias em que outras só conseguem ver trevas e caos? As respostas para essas perguntas são o nosso ponto de partida para a próxima conversa. Continue com a gente na playlist para a parte 2, onde a gente vai ver na prática como essa percepção espiritual pode reorganizar o nosso medo e a nossa leitura dos tempos. A gente se vê lá!